Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos fazer algo diferente, no sentido de que vamos comentar, né, de maneira simples, o que a gente já viu até aqui, e depois a gente vai assistir um vídeo. E eu gostaria da participação de vocês, de comentarem qual a importância de chegarmos até aqui. Já falei isso lá em alguns meses atrás, que a proposta de quando a gente terminar esse estudo é fazer uma vigília, né, para ir comentando mesmo por capítulo, sabe? O que chamou a atenção, o que mudou na sua visão. E aí, orem por isso, para a gente estar preparado para isso, estar participando juntos. Já estou fazendo, tipo, 2, 3 pontos de cada capítulo importante, tá? Para a gente estar falando nessa vigília. Então, é importante a participação de vocês, né? Para que também possamos, dentro desse contexto de gravar e publicar depois, alcance outras pessoas, tá bom? Então, nós vamos orar e meditar um pouquinho sobre tudo isso, sobre pontos importantes, né, que vimos já até aqui, e aí vocês também terão espaço para comentar. No final, a gente vai assistir um vídeo. Eu gostaria de chamar a atenção para uma grande reflexão. Eu penso que é um resumo de tudo que a gente viu por aqui e se resume em exatamente posicionamento, decisão, coragem para tomar essa decisão, né? E enxergar que diante de tudo que nós estamos vendo revelado através do estudo, tomemos a decisão de ouvir a voz de Apocalipse 18:4, tá bom? Então, esse vídeo que a gente vai ver no final é muito forte, impactante. É coisa de 4 minutos, eu acho. E aí vocês vão perceber do que é que eu estou falando e levar essa mensagem também para outras pessoas. Vamos orar então. Santo e eterno, maravilhoso, ó Pai, estamos nesse momento agradecidos porque chegamos até aqui, o amanhecer do primeiro dia da semana, o amanhecer de um dia que para nós é desconhecido. De repente temos planos, projetos, coisas para fazer, mas colocamos tudo em tuas mãos, porque o Senhor está no comando de todas as coisas. Nós te agradecemos pela oportunidade, pela promessa da misericórdia que está se renovando em nossa vida. E queremos tua ajuda, Pai, para valorizar, para viver essa misericórdia de fato, para valorizar a graça. E nós te pedimos que esta graça nos transforme o nosso caráter, que possamos a cada dia ter os olhos abertos, enxergar a necessidade de entender e de viver um preparo para o tempo em que nós estamos vivendo. Não basta apenas dizer que conhece a Bíblia, que sabe que o fim chegou, que estamos no fim dos tempos, mas a maior necessidade é um preparo, um posicionamento ao teu lado. E por isso estamos aqui humildemente nos colocando em tuas mãos, te pedindo poder e força para estarmos nos preparando diariamente, tomando decisões e testemunhando que estamos e escolhemos o caminho estreito, estamos ao teu lado. Por favor, nos ajuda, nos sustenta. Possamos, como diz o testemunho de Jesus, estar entre os 144.000 com a ajuda, com o teu poder e força e assim ajudar outros a alcançar o céu. Esse é o nosso propósito, Pai. Ajudar outros a alcançar o céu com teu poder e força, com o nosso testemunho. Por isso, tudo que venhamos a fazer nessa semana, começando neste dia, nossas escolhas em todas as áreas de nossa vida possam ser dirigidas pelo teu Santo Espírito e que venhamos a fazer para a honra e glória do teu nome. Transforma, por favor, a nossa mente. Não queremos nos conformar com este século,
mas queremos ter a mente renovada, queremos a cada dia aprender a oferecer um culto racional e desenvolver verdadeiramente, que é ou viver da maneira que te agrada e viver aprendendo a te adorar em espírito e em verdade. Todo o nosso ser baseado na tua palavra e no teu filho, que é a verdade. Agradecemos por pedir perdão por todos os nossos pecados. Em nome do teu filho, nosso Salvador, que vive e reina para todo sempre, queremos declarar que aceitamos também como o Senhor de nossa vida. Porque só assim demonstraremos que verdadeiramente o aceitamos. Toma cada um presente, cada família representada, as pessoas mais uma vez que oramos por diversos assuntos pedidos, os enfermos, as famílias enlutadas, nos apresentamos e nos colocamos diante de Ti, que temos a Ti como nosso único Deus. Completa a obra que começou na vida de cada um, Pai. Nós não queremos ir para o céu sozinhos, e nós nem iremos se não fizermos de fato a Tua vontade, por amor e gratidão à graça que transforma. Em nome do Teu Filho te pedimos e agradecemos. Amém. E vocês já podem ter percebido aí, né? Uma frasezinha que eu coloquei aí. Não confie apenas em quem fala, tá? Mas examine o que é falado. Ah, porque foi o meu pastor, foi Cicrano, foi fulano, foi, sabe? Porque falou e disse, ok. Mas está de acordo à lei ao testemunho? Está de acordo à Bíblia? É verdade, de fato, verdade? Está nas Escrituras? Nossa maior necessidade hoje é exatamente o que? O discernimento. Por quê? De um lado está a Bíblia, está Cristo, é o Salvador, está a verdade. A lei é o testemunho. Do outro lado está tradições, líderes, popularidade, unidade, milagres, aparências, enganos e por aí vai. Então, nossa maior necessidade é exatamente discernimento. E para entendermos de fato, temos que ir à Bíblia para confirmar que aquela mensagem está em harmonia com a Bíblia. Ok? Vou fazer aqui alguns slides, acho que são 10, e aí depois eu vou abrir espaço para vocês comentarem, tá? Sobre tudo que a gente está vendo aí no decorrer. Ou se também no meio aqui de cada slide vocês quiserem falar, levanta a mão e vamos embora. Ao longo do que já vimos até aqui, nesse livro, né, 36 capítulos, somente pela graça e misericórdia. Nós vimos que o testemunho apresenta uma advertência que atravessa a história do povo de Deus. O maior perigo nem sempre está na mentira evidente, mas no erro misturado com a verdade. Satanás procura enfraquecer a autoridade da palavra de Deus, exaltar a autoridade humana, introduzir pequenas concessões e apresentar o erro revestido de aparência religiosa. Não esqueçam disso, tá? Ele vai apresentar o erro com aparência religiosa, tá tudo certo. E aí, como a gente sempre fala, cuidado com as pequenas concessões, porque está te levando para a maior de todas, né? E aí a gente sabe aonde isso vai dar, que resultado. Então, o que ele está procurando, manipulando, fazendo é exatamente isso. Enfraquecer a autoridade da palavra de Deus, pisando nela literalmente, pisando em sua lei, diminuindo Jesus, como a gente viu, diminuindo. Por que diminuindo? Porque não se fala nele como Criador, é só como Salvador, com essa graça barata que pode todas as coisas. Então, vamos levantar isso, porque a Bíblia diz o quê? Que é do agrado do Senhor que sua lei seja elevada, exaltada. Por isso, nossa segurança não está em seguir cegamente uma pessoa, uma instituição, seja ela qual for, ok?
uma tradição ou uma maioria. Nossa segurança está em conhecer a palavra de Deus e provar todas as coisas por ela, tá bom? Esse aí, temos que ir o quê? Para o princípio, sempre, princípio. E se soubermos examinar, como o próprio Cristo diz, examinar as Escrituras, se soubermos examinar, prestando atenção, com oração, com humildade, sempre nos primeiros livros da Bíblia, onde está o princípio de todas as coisas, você vai ver ali a base. Você vai ver ali a base da criação, da alimentação, o porquê de todas as coisas que foram criadas, né? Então, sempre vá para o princípio. Ok? Isaías 8:20, a lei é o testemunho, a gente já repetiu isso bastante, deve estar na nossa mente, né? Temos que ter essa certeza, temos sempre que examinar. Devemos respeitar os líderes, mas não colocar nossa consciência nas mãos deles. Não esqueçam disso. Estudamos vários capítulos que falam sobre a consciência, um específico falando sobre isso. E hoje a narrativa é essa, né? Liberdade religiosa, liberdade de consciência. E a gente acaba pegando nossa, literalmente, consciência e colocando na mão de pessoas, de homens. E aí nossa consciência, nossa mente está sendo guiada para um local ou para um resultado que não é vida eterna. Por quê? Porque, infelizmente, a liderança como um todo não está seguindo, obedecendo, ensinando, ou melhor, não está vivendo, tá? De acordo com a lei e ao testemunho. Ah, mas aí é impossível, extremismo e por aí vai, a gente já conhece aí essa música, como é que toca. Então, não devemos colocar ou deixar nossa consciência na mão de seres humanos, tá? Não vos conformeis com este século. Agora, devemos amar nossos irmãos, mas não chamar o pecado de leve para preservar a unidade, ok? Isso aqui lembra para vocês alguma coisa? Vamos nos unir, né? Em amor, vamos estar juntos, sabe? Não, tá tudo bem. Você vai pecar até Jesus voltar. Quando ele vier, ó, você vai ser glorificado e tá tudo certo. Devemos amar nossos irmãos, mas não chamar o pecado de leve para preservar a unidade. Não prega isso não, porque se você pregar, né, não vão gostar, vão deixar de ser, não vai ter unidade, vão deixar de ser seus amigos, seus irmãos, vão se afastar de você. Devemos buscar a unidade, observa, mas nunca uma unidade construída sobre a desobediência. Isso é forte e necessário, precisamos entender. Devemos buscar a unidade. É bíblico, né? O próprio Cristo falou, sejam um, como nós somos um, mas nunca uma unidade construída sobre a desobediência. Devemos ouvir diferentes vozes, mas comparar cada voz com a Escritura. Devemos estar abertos à verdade, mesmo quando ela nos confronta. Essa parte é que é o problema. Por que que hoje as pessoas não estão abertas à verdade? Porque confronta, porque aponta o erro, porque exige mudança, porque exige arrependimento. Desculpa, entende? E as pessoas não querem serem confrontadas, querem viver do jeito que quer, do jeito que acha certo. Então devemos estar abertos a receber a verdade, lembrando que a verdade está escrita, a verdade é a Bíblia, a verdade é uma pessoa quando ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ok? Devemos permanecer vigilantes, porque o inimigo não apresenta o erro sempre como ele.
Muitas vezes, ele o apresenta misturado com aquilo que é verdadeiro, belo, religioso e aparentemente bom. Hoje, infelizmente, a religiosidade está acima do cristianismo. A religiosidade está acima da verdadeira comunhão. Por quê? Porque somos levados, eu estava conversando isso com uma pessoa no, na, no sábado, conversando com uma pessoa que nós somos levados, que ela estava conversando, falando assim, porque meu esposo não está indo mais para a igreja, ele disse que não quer ir, não quer saber, e aí ele fica em casa, ele lê a Bíblia, ele faz o ano bíblico, ele está fazendo, né, reavivado pela palavra e tal, não sei o que, mas ele não quer saber de igreja. Eu falei, fulano, nós temos que parar com isso de achar que a religião, de achar que estar bem espiritualmente tem que estar ligado ou dentro da igreja, ou não falta um culto. Não, tudo isso é importante, claro que é. Porém, isso não é o suficiente, isso não é tudo. Isso não reflete que aparentemente eu estou bem. A religiosidade virou rebelião contra o eterno, exatamente, a Soninha botou aqui. Então, temos que ter cuidado. Muitas vezes, o inimigo apresenta, ali, ó, misturado com aquilo que é verdadeiro, belo, religioso e aparentemente bom. Sejamos atentos. Então, a pergunta decisiva não é: quem ensinou isso? Quantas pessoas acreditam nisso? Qual líder defende isso? Qual denominação ensina isso? Isso parece amoroso? Olha, que lindo! Porque fulano falou isso, porque, gente, milhões de pessoas acreditam nisso. Como é que você não acredita? Você não está vendo que isso está certo, que é legal? Olha aí a multidão toda indo na direção. A liderança defende isso. Foi a liderança que votou, né? E aceitou representando a maioria no culto no domingo pela manhã, estou dando um exemplo. E aí, por conta desse tipo de indagação e de resposta, né, dependendo ali da influência, é aceita como verdade. Mas a pergunta deve ser sempre: está escrito? E se não estiver de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, com o testemunho, devemos ter coragem. Olha isso, devemos ter coragem de rejeitar o erro, mesmo quando ele vem acompanhado de verdade. E como é que eu vou saber se ele está acompanhado de verdade? Conhecendo essa verdade. Por isso a importância de estar firmado no está escrito, na verdade, por quê? Porque quando o erro aparecer lá de trás, uma gotinha, escondidinho, sabe o que acontece? Você diz, epa, é triste, realmente a mensagem é muito boa, é incrível, mas está misturada. E isso está acontecendo, como eu comentei com vocês, que eu estava, como é que eu posso dizer, analisando, junto com Célia, um estudo incrível. Mas quando eu falo incrível, é porque é incrível, de uma profundidade, de uma revelação fantástica sobre o santuário. Só que a pessoa que está apresentando, ele não é que ele está no erro assim, consciente, sabe? Eu creio que a luz vai chegar para ele ainda sobre determinadas coisas. Mas de tudo que a gente está vendo, se a gente passar esse vídeo para vocês assistirem, muitos que ainda estão no processo da luz vão ficar confusos, vão dizer, poxa, um homem com um ensinamento desse, com uma luz dessa, não falou sobre isso, então tá certo. E pode causar dúvida. Aí Célia fica assim, não, a gente tem que fazer, você tem que estudar e fazer, porque aí a gente tira essas partes. Que o Senhor tenha misericórdia e nos dê discernimento e tempo hábil para fazer isso, porque realmente o estudo é muito fantástico.
Então nós temos que ter muito cuidado. Devemos ter coragem, porque para rejeitar o erro exige coragem, sim. Por que coragem? Porque você está em contramão com o mundo, com o que é pregado, com o que é levado nos púlpitos, com o que é ensinado, entende? E aí as pessoas já estão doutrinadas, infelizmente, pessoas, nós já fomos, né, doutrinados a aceitar. E aí nós vamos abrindo aquela concessão hoje, uma amanhã, uma depois, e aí a gente sabe o resultado qual é. Então, pergunta sempre, está escrito? Isso tem base bíblica? E aqui o último slide. Não aceite uma mensagem por causa de quem a diz. Ah, porque Jô falou, Célia, Irmã Maria, Carmen, Soninha, seja lá quem for, falou e é incrível, né? Rodrigo não sei das quantas, presidente de não sei o quê. Hum, Vai examinar. Está de acordo com a Bíblia? Está dentro do princípio? Não? Então não é verdade. Então não vale a pena você replicar aquilo. Então nós hoje nessa era de digital, de rede social, cuidado com o que você compartilha. Às vezes, como eu já falei para vocês, eu quero compartilhar, eu vi algo, uau, interessante, quando chega lá no meio, olha uma pitadinha, olha um pinguinho, opa, vivinho, vai não. Aí você tem que examinar antes, entende qual o tipo de mensagem que está passando, né? E aí é onde mora o perigo, tá? Então temos que realmente ir para a Bíblia, ok? Aqui foi só uma meditação que a gente faria ontem, para depois a gente assistir um vídeo muito importante, muito forte. Mas eu quero antes ouvir vocês, tá? Que cada um possa falar aí o que é que tem tirado de bom desses momentos que a gente tem feito, orar pela vigília, orar para a gente continuar, porque tem sido uma luta, uma guerra. Vocês estão vendo quando na internet é o notebook, é uma coisa, é outra. E cada vez que a gente vai se aproximando do final deste livro, mais a coisa fica forte, né? Mais a mensagem fica apelativa para uma decisão, para um posicionamento, mais revela o plano do inimigo. E é isso que a gente tem que levar em consideração. Por quê? Porque temos que gravar e orar para que essa mensagem alcance outras pessoas. E isso ele não quer. Por isso tanta coisa que tem hora que não dá certo. Mas já temos a vitória final, é questão de tempo. Por isso temos que perseverar até o fim, tá bom? Alguém gostaria de começar dentro desse contexto aí de falar, enfim, com vocês agora. O gato comeu a língua de todo mundo. Ninguém vai falar? Não acredito. Ô Maria, eh, eu não tenho muito o que falar, Hum, pela minha idade, minha meus raciocínios, minha uhum, memória, elas estão muito aquém daquilo que eu gostaria que estivesse. uhum, Mas eu confesso que eu me interessei e me interesso muito por esse livro. Li uhum, várias vezes, mas agora estando com vocês, percebi tantas outras coisas que eu não percebi em minhas leituras. uhum. Sempre gostei de ler esse livro, mas nunca percebi da maneira com que vocês me fizeram perceber, né. Amém. Não Glória a Deus. não saberia, citar, porque a memória minha, Uhum, eu digo sempre para todo mundo, a minha memória jaz no esquecimento. É impressionante. Eu fico assim, eh, assim, triste, mas sabendo que, mesmo sem memória, uhum. Deus tem cuidado de mim e Amém. feito Com e me certeza. encaminhado para eu estar com pessoas que me levam,
diretamente para a verdade da Bíblia. Glória a Deus. Amém. Então, eu sinto que Deus cuida muito de mim, mas é muito Que mesmo. lindo. Eh, Amém. então eu oro por vocês todos os dias. Agradeço. Eu tenho uma lista que eu anoto, porque se a Uhum. minha memória jaz no esquecimento, então eu anoto e eu já anotei, já faz tempo, ah, Amém. você e toda a sua equipe que trabalha com você, certo? Amém. Uhum. Todas as pessoas, inclusive seu marido. Amém. Então, eu sempre estou agradecendo a Deus por você existir na minha vida, viu? Louvado E seja e Deus. e pelos ensinamentos que você traz. É pena que eu tenho uma idade que não eu não consigo mais. Eu era muito estudiosa, Uhum. lia muito. Mas eu já não lembro mais as coisas. Mas também Uhum. estou com 81 Uhum. anos, vou fazer esse mês. Então, Uhum. já a cabeça minha já não é mais a mesma. Mas esteja certa de uma coisa, Maria, Deus está cuidando de vocês todas aí, né. Amém. Porque vocês clarificam a luz que Deus tem mandado para nós, né. Amém. E sinta-se feliz com isso. Uhum. E creia, é uma bênção esses encontros que eu tenho com vocês. É, Amém. acredite nisso, tá bom? Amém. Tá, eu Amém. Louvado seja Deus. amém. Eu eu fico feliz com essas palavras, porque isso é que vale a pena, né, de todo a gente ver aí, porque tem sido um esforço, sabe? Sim. Aham. Manter isso diariamente, e aí quando a gente pensa a senhora é um grande exemplo para nós, como eu já comentei com Célia, com Soninha, da humildade de querer aprender, porque tem pessoas que a gente convida para ler e diz assim: "Ah, já li esse livro, ah, aqui tem um estudo que a gente está fazendo, ah, já li esse livro tantas vezes, conheço demais", sabe, mas não tem a humildade de querer aprender mais. E a senhora tem sido um exemplo para a gente, um grande incentivo, tá aqui assim todos os dias pela manhã cedinho é um grande incentivo. E quanto à memória, pode ter certeza que a senhora já no esquecimento, mas é algo que, assim, é comum hoje em dia, nem todo mundo grava tudo, mas pelo fato de estar aceitando e enxergando essa luz como revelação realmente, o que que acontece? Nossa mente, mesmo que não percebamos, está sendo o quê? Transformada. Né. Amém. A gente começa a entender, mesmo que naquele momento entenda, esqueça depois, mas está tudo guardadinho, irmã. Do mesmo jeito que existem aí a programação, como a gente viu até naquele livro Neurolinguística, que está preparando nossa mente, a aceitar as pequenas concessões e preparando para uma decisão errada diariamente, isso aqui que a gente tem feito tem preparado a nossa mente para decisões corretas diante do Senhor. Então, eu agradeço as palavras. É necessário que nós oremos sim uns pelos outros, porque não é fácil. A gente sabe da luta de cada um. Tenha Uhum. certeza que nós estamos sendo cuidadas pelo Eterno, ainda mais depois daquela foto que a senhora me mandou do acidente, né? Que teve aí com a senhora com o carro, e a senhora ter ficado perfeita. Realmente, os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o Amém. temem e os livram. Louvado Amém. seja Deus. Obrigada, querida. Célia, Eu Soninha, Carmen, a senhora quer falar mais ainda? Pode falar. Não vai falar mais não, Dona Maria? Então, Célia, fala aí pra gente. não, que eu já falei o que tinha de falar. Tá bom, querida, obrigada. Fala aí, Célia. Bom dia, meus queridos. Como a Jo disse para a gente pontuar algo que marcou, né, fica complicado, né, minha amiga, porque Só na vigília do dia todo pra gente chegar a contar alguma sim, coisa dessa. sim, porque como nós temos comentado aqui, parece que foi escrito à noite para a gente ler durante o dia, né. Uhum, É uma coisa impressionante. Em 2002 eu tinha lido quase que tudo esse livro, mas ainda não tinha terminado. uhum. E pela glória do Senhor, dessa vez, em nome de Jesus, vou chegar até o final.
E em 2022 tinha muitas marcações, né, e agora eu fiz as marcações em cima das marcações que já haviam, Uhum. porque agora com uma outra visão, né, enxergando as coisas mais acontecendo mais próximas, assim, então tem sido uma experiência maravilhosa. Ah, E nós temos estudado aqui também presencialmente este livro, em detalhes, assim, parando, comentando, e tem sido uma bênção. E minha filha fala assim: "Haja marcador de texto para a senhora, né, mãe? É para marcar só a parte importante". Eu falei: "Você não está entendendo. tudo Não importante. tem tudo, não tem uma linha que não dê para marcar, que não seja importante". Uhum, Então tem transformado vidas, tem falado muito fortemente no nosso coração e tem confirmado, né, bondade e misericórdia do Senhor confirmando pra gente, né, as decisões que foram tomadas lá atrás, uhum. com muita dor, né, mas o Isso. Senhor tem mostrado, acalentado que é assim mesmo, que precisamos, continuar nesse caminho, estamos no caminho Uhum, certo, o Senhor cada dia mais confirmando pra gente. E esse vídeo que você vai passar no final confirma mais ainda, né. Então uhum. só temos que agradecer a você pela iniciativa, pela força, pela dedicação, determinação de Amém. estar aqui estudando. Você, tem todo um trabalho, né, de montar tudo isso, esses slides e as perguntas, para que podemos fixar mais e mais na memória. Irmã Maria, não é só a sua não, viu, minha querida. Viu aí? Como é. Como a Jo disse, né, nós temos, assim, pela graça e misericórdia do Senhor, saber que no momento certo o Espírito Santo vai trazer, né, à mente, Uhum, porque nós estamos estudando, né. uhum, Mas uhum. dizer, assim, que a gente lembra, realmente a gente sabe que está guardadinho lá, mas lembrar é Exatamente. muito complicado. Então é só gratidão a Deus, né, por tanto Amém. cuidado, por tanto amor e nos É deixar verdade. tudo, assim, explicado pra gente, né. E eu Uhum, fico triste quando, eu me lembro da minha mãe que ela disse que falou com uma amiga, né, para levar esse livro para estudar no PG, que ela disse que estava sem assunto, sem a coisa boa, assim, para estudar no PG, e isso. aí ela levou esse livro e trouxe de novo para minha mãe e devolveu, falou: "Não, não achei nada não para estudar não, nesse livro não". Olhe para isso. Misericórdia. Então, é pessoas que, como diz aquele versículo, né, a passagem que a operação do erro, né, o Senhor vai permitir a operação do erro para que creiam na mentira, Uhum. porque não poder encontrar nada nesse livro para estudar num PG é uma coisa, Misericórdia. assim, assustadora, né. Então que o Verdade. Senhor, na sua bondade e misericórdia, continue conosco, né, abrindo a nossa mente, nos dando discernimento espiritual, irmãos. Nós Uhum. possamos clamar ao Senhor todos os dias por discernimento espiritual para abrir os nossos olhos, porque as coisas que estão vindo aí à frente, meus irmãos, são Verdade, assustadoras. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E só verdade. gratidão. Deus abençoe a Amém. cada um de nós. Amém. Louvado seja Deus. Soninha e Carmen. E Giovanni também que entrou aqui. Bom dia a todos. Então, eu tenho aprendido bastante também, sabe? Eu tenho visto assim que eu não sei se é o cansaço também. Muitas coisas eu consigo acompanhar no estudo com a Uhum, Bíblia. Outras coisas parece que dá um branco assim, dá um perdido. uhum, Mas eu vou acompanhando. Eu não tenho me posicionado a comentários durante o estudo, porque eu acho que muitas vezes corta o raciocínio de quem está uhum, apresentando. uhum. Então, eu acho melhor ouvir, né, e dar seguimento. Mas eu vejo assim, para mim é surpreendente, assim, eu não tenho nem palavras para falar o tanto que esse estudo do livro foi muito bom. Tem sido muito bom, não foi, tem sido muito Uhum. bom. Amém. Glória a E sobre aquele que a gente viu também sobre espiritismo, sabe? A gente, assim, Nossa, ali uma, realmente abriu uma, muito, viu? é, uma coisa junto, assim, um livro junto com o outro, e vem esse terceiro. Uhum, E, e aqui, quando eu falo desse estudo, né, não é segredo,
Hum. A gente não fica comentando, mas também não é segredo. O meu marido já diz logo: vocês estão estudando isso daí, tem que estudar é a Bíblia. Tem que... Uhum. Esses dias eu dei umas explicações para ele, falei, porque tem gente que acha que a nossa luz está em cima da irmã Ellen White. Eu que Uhum. sempre digo, gente, a nossa luz maior, nós aceitamos a profetisa, nós aceitamos a mensagem dela, mas a Uhum. nossa luz maior é a Bíblia. Deus deixou a Bíblia, o livro é sagrado, a gente estuda com ele, aqui a gente não está inventando história, não. Perfeito. Aí tem pessoas que sempre falam, né? Fala muito da irmã Ellen White, que os adventistas isso, que tem ela como Uhum. uma deusa. Eu digo, ai, gente, eu não sei. Eu sei que o que é a mesma coisa da Bíblia. O que foi escrito há 100 anos atrás Uhum. é como se fosse escrito mês passado para a gente estar lendo hoje. Uhum. Então, Exatamente. muita coisa é coerente com o que Deus deixou. Isso. Muitos escritos de Ellen White é coerente com a palavra de Deus, a Ele verdade. que inspirou da Bíblia, inspirou ela. Exatamente. O mesmo espírito. Perfeito. Eu falei o contrário? Não, ela está Ele... confirmando. Não, eu entendi que Célia está confirmando porque que Ah, parece que foi sim. escrito ontem para a gente ler hoje, porque foi o mesmo espírito que inspirou. Sim, isso. Então, assim, eu vejo as coisas muito coerentes e assim, eu consigo perceber. Nós temos o grupo de estudo aqui e Hum. eu até falei ontem, né, no nosso estudo, eu falei, olha, gente, esse estudo aí a gente já até fez com a Ju, Uhum. mas assim, eu não consigo na hora de falar, eu não sei, eu fico meio que travada. E olha que eu falo bastante, olha que eu tenho, mas eu não sei, talvez seja insegurança, essa é a palavra, Hum. a Uhum. insegurança, né? Uhum. Mas é muito pertinente, é muito bom. E você Amém. falando aí Graças sobre o a Deus por tempo, isso. né, que a gente está Uhum. estudando, e assim, parece que o tempo é tão que passou rápido, mas eu vejo assim, já faz uns bons meses que nós estamos nessa batalha, nesse estudo aí. Sim. Né? Uhum. Então, só tenho que agradecer a Deus mesmo, porque tem Amém. dia que eu estou muito cansada, já tive vezes de estar no estudo e adormecer. Então, Uhum. assim, mas é muito válido mesmo, só por Deus mesmo, porque a gente está aqui. É E verdade. assim, eu fico imaginando, meu Deus, como a Jo é cuidadosa, né? É cuidadosa em estudar e trazer a palavra para a gente. Louvado E, seja Deus. Não é fácil, por isso que eu digo para vocês, estamos aqui unicamente pela graça e misericórdia. Acreditem. Não muitas vezes eu pensem o quê? converso com Não a pensem que é Célia e falo fácil. para ela, falo, nossa, Célia, ela tem muita disposição para ela, né? Ela realmente é cansativo, é Uhum. trabalhoso. Uhum. On- Ontem eu acordei 3 e pouco da manhã, dormi um pouquinho e Hum. acordei às 5. Só que eu entendi que o nosso estudo ia ser depois das 5h40. Ah, tá. No áudio que eu falei, né? Você entendeu que ia ser Ah, depois das eu 5h40. entendi. Entendi. Aí quando. E eu não estava dormindo, eu estava acordada esperando das cinco e Uhum. quarenta. Ah, E tá. foi quando você colocou de novo. Foi, eu me equivoquei. Mas eu só Entendi. tenho a agradecer a Deus, tá? Louvado seja Deus. E a Amém. todos Louvado nós seja que estamos Deus. aqui à nossa disposição de estarmos junto com você. E a sua Exatamente. pessoa à disposição de trazer a palavra para a gente. E entendam o seguinte: vocês são um incentivo para que eu não desista. Entende? Vocês são um incentivo Eu para que eu não entendo desista. assim também. Eu entendo assim Quando, também. quando E eu vejo, sabe? Quando eu vejo vocês de sempre, Carmen, Célia, Sonia, Irmã Maria, Giovanni, né? Crista entra, nunca mais entrou. Mas assim, quando eu vejo vocês aqui, sabe? Não, eu não penso, na quantidade, tem que ter milhões. Não. Vocês, se tiver duas, três, é um incentivo. Por que que às vezes sábado já aconteceu outras vezes com Soninha, que entra eu, Soninha. Na semana que Célia estava cuidando mesmo aí da cirurgia da Jéssica, que ela não podia entrar, e aí ficava eu e Soninha, não, Soninha, vamos esperar mais um pouquinho, ver se entra mais alguém. Mas não é no sentido de fazer volume, é que mais pessoas sejam alcançadas. Por quê? Porque eu sei que tem gente que tem dificuldade de assistir o vídeo depois.
Aí eu, Soninha, vamos orar, vamos deixar ver se o pessoal participa e a gente faz no outro dia. Foi o caso de ontem. A mensagem que vocês vão ver no vídeo final é muito forte e necessária, entende? Para um posicionamento, para a gente entender o que está acontecendo e o que devemos fazer. E aí, quando a gente, ontem só entrou o Célio, deu 6h30, praticamente quase 6h, acho que foi isso, não foi sério, 5h30. Aí eu falei, não vamos fazer hoje não, a gente ora, vai para os seus cuidados, vamos cuidar das coisas, vamos fazer nosso momento aqui, individual, mas vamos deixar para outro dia. Para quê? Porque vocês incentivam para que eu não desista, porque eu vou dizer para vocês, acreditem, não tem sido fácil. É uma guerra, é uma luta, entende? Então, por isso, a importância de estarmos orando pelos outros. Soninha, querida, fale alguma coisa e depois Giovanni. Bom dia a todos. Deixa eu falar para vocês a minha experiência com o grande conflito e com a Igreja Adventista. Em 2004, o gato subiu em mim. Em 2004, eu ganhei um livro original, antiguíssimo, assim, O Grande Conflito. Eu era de outra denominação desde sempre, assim, mas não era de outra denominação, assim, de forma superficial, não. Eu era assim mesmo, dedicada e realmente me dedicava a minha vida inteira àquela denominação e o que ensinava lá. Aí eu comecei a ler esse livro, algumas partes. Aí eu vi a parte histórica, assim, tudo bem, os relatos históricos, mas aí quando falava um pouco da Bíblia, aí eu me desinteressava, porque onde eu congregava não estudava muita Bíblia. Aí até comentei uma vez com a minha irmã, assim, esse livro é assim, é bom, mas eu ainda usei essa expressão que eu me lembro até hoje, assim. Mas essa autora, ela fala um pouquinho da história, mas ela só puxa brasa para a sardinha dela, fala logo da Olha, Adventina. Eu usei essa expressão em acredito. 2004. Aí eu estava assim na mesa da cozinha da minha irmã, lendo algumas partes, eu falei, você quer o livro? Ela falou, eu não. Aí eu não quis, eu também não quis. Aí, dando uns livros para um evangelismo que teve lá na igreja, onde eu congregava, eu dei o livro. E aí me desinteressei. Aí, quando foi na pandemia, eu comecei a assistir a Igreja Central de Curitiba e tudo, e aí me lembrei de Maria Joseane, né? A Maria, que Dona Maria fala Maria. Me lembrei, me lembrei que conhecia ela de muitos anos assim. Aí procurei, liguei para o irmão dela, pedi o contato e tal, e aí a gente se falou, e ela falou que estava fazendo, que dava o curso bíblico, né? Eu fiquei protelando, assim, e ela muito, como sempre, paciente com a gente, né? Tolerante com a nossa ignorância espiritual, nossa cegueira. E aí, até que um dia a gente marcou, e na pandemia, e aí eu fiz as aulas, aí me interessei. Era uma aluna aplicada, não era, Ju? Sim. Aí, depois do curso, eu me batizei lá na cidade onde eu estava durante a pandemia, cidadezinha pequena. Me batizei, logo, não me batizei no dia 24 de setembro de 2022. Então, eu congreguei poucas vezes nessa cidadezinha. Aí, quando cheguei aqui em Itabuna, que acabou a pandemia, eu voltei para trabalhar. Aí, congreguei, se foram 10 vezes, foi muito aqui no bairro onde eu moro, aqui em Itabuna. Aí, congreguei poucas vezes e aí já fui recebendo, aceitando e louvando a Deus por essa luz, né, e participando dos estudos. Aí, durante a pandemia, a gente tinha um grupo de estudos 5 horas da manhã, umas 3 pessoas, não era, Jô? Isso, eu, você e Marli. Foi, mas assim, 5 horas da manhã, imagine. Mas não era assim, um estudo mais direcionado assim, no grande conflito. Aí depois Deus foi dando luz assim a Jô e usando, e tem sido muito usada, e ela assim tem uma pedagogia fantástica, uma metodologia de ensino assim que encanta a gente. Amém, E eu louvado fui seja Deus. elaborando esses estudos e a gente já estudou outros livros, né? Patriarcas e Profetas. Aí teve Uhum. o estudo de Oséias, teve o estudo dos Isso. 10 mandamentos. E Uhum. aí a gente foi assim
eu não quero dizer assim, desapegando da instituição, mas a gente foi assim, Deus foi dando uma consciência do caminho certo a ser seguido nesse momento. Uhum. Necessidade de tomar decisões, né, de aperfeiçoar, de aprofundar o nosso conhecimento. E como a Jo sempre alerta e diz assim, aprendo a testificar, não, a responder pela fé de vocês individualmente. Vai Uhum. ter a hora que vocês não vai ter condição de chamar Jô, de chamar Giovanni, de chamar Célia, e de assim, Uhum. vai ser, a gente vai testificar da nossa fé individualmente, né? Isso. E aí é isso. Eu tenho assim aprendido muito e gosto. Levantar 5 horas da manhã para mim não é um sacrifício, Uhum. graças a Deus, graças ao Eterno. E eu tenho aprendido muito. Peço a Deus todo dia discernimento, que Ele me dê a direção e que não deixe assim desanimar. Peço a Deus, agradeço muito a Deus assim por Ele ter usado o jogo, que tem as demandas dela de família, né, Uhum. de pessoas Uhum. e, enfim, de casamento, né? Uhum. Fácil, a gente sabe que tem casa, que tem essas obrigações, que através dela também a gente pode dar um forte testemunho para quem Uhum. ainda não está consciente da necessidade desses estudos, de Verdade. estarmos juntos, embora fora da instituição, mas onde Sim, a gente está, a gente celebra nosso culto de forma verdade. que a gente pede que seja um culto racional e Uhum. agradável ao Senhor, né? Uhum. Então é isso, assim, eu agradeço muito, Amém. imensamente, Amém. e vendo assim a necessidade, esse final de semana, sábado, eu estava lá com meu neto e minha nora neta, que está tomando curso, graças a Deus, com o Jô, e teve um momento lá da conversa que eles me perguntaram se quando chegar no céu a gente vai se conhecer, assim, quem é irmão, quem é pai, conhecer Hum. meu tio, minha tia, meu colega de trabalho e tudo. E eu Hum. confesso que de pronto, assim, eu não soube responder. Eu falei, pergunta a Jô. Lembra? Você está vendo a necessidade? Foi. Aí eu falei que se não ia conhecer. Aí ele foi lá no chat GPT e viu que a gente vai se conhecer, mas por exemplo, quem é marido e mulher não vai ser marido e mulher, vai ser um Uhum. local e tudo, Uhum. assim. Mas aí eles falaram de Jô, a Jô é uma pessoa muito querida, vem fazer a diferença na nossa vida, e ela Amém. passa Glória a assim, Deus as por isso. coisas com segurança, ela passa as coisas com humildade, não assim, Uhum. transmitindo assim, eu já sei, você não sabe nada, Uhum. Uhum. deixa a gente ir para a Amém. dúvida, deixa perguntar. Então eu falei, oh meu Deus, louvado seja Deus pela vida de... Louvado seja Deus. Amém. Mas é Amém. essa a minha experiência, viu? Eu tenho É. orado, oro por todo mundo aí, que vocês também orem por mim, pela minha família, e para a gente Uhum. realmente se ver no céu e se reconhecer. É, com certeza, com certeza. E essa parte é importante porque a gente tem que permanecer firme, né? E estar no propósito de conhecer a palavra para exatamente não sermos enganados. E outra coisa, lembrando, como eu comentei ontem aqui na nossa reunião, né, presencial, que quando o testemunho fala assim, esforcemo-nos para estar entre os 144.000, com poder e força do Senhor, mas não é só para estar entre os 144.000. E a citação continua dizendo, e para ajudar outros a alcançar o céu. Então, a nossa maior necessidade de testemunho, de mudança de caráter, é exatamente ajudar outros a alcançar o céu. Porque a salvação, ela é individual, o eterno, ou melhor dizendo, Jesus veio, né? O Filho veio para salvar cada um individualmente, mas ele tem total interesse em salvar famílias, amigos, vizinhos. Então, o testemunho é muito importante. Nós estamos sendo observados, né? E é nesse momento aí que a gente deve ser firme no propósito, tá bom? Isso aqui é só um ensaio para a gente mostrar, mas a gente pretende, como eu falei, ore pela vigília, onde a gente vai estar falando de cada capítulo. Aí você já tem, como Célia falou, tem capítulo meu que é todo marcado. Então, no momento da vigília, a gente vai falando de cada capítulo para relembrar, como a gente fez a vigília. Acho que a irmã, na época, não estava com a gente, a irmã Maria. Mas a gente fez uma vigília, irmã Maria, de 6 da manhã ao pôr do sol.
Foi o dia Ah, todo maravilhoso, na água com limão. E aí a gente teve vários momentos, sabe? Então, assim, a gente pretende fazer isso novamente no final da leitura, né, do estudo desse livro, tá bom? uhum, Ô, Jô, Oi, ótimo. eu acho que a vigília foi de um pôr do sol ao outro pôr do sol, não foi não? Eu lembro que de foi. madrugada me deu um sono. Foi? Então foi, não lembro não. Não lembro se Não, foi de não, foi durante o dia mesmo, Soninha. Foi? foi, Ah, Foi foi? do Ah, dia. ah, deixa eu falar, Giovanni, fale. só para terminar aqui, só para ensaiar para a vigília, e ver assim que, como a Célia falou, que o livro está todo marcado. Eu estou com um Uhum, grande de controvérsia aqui na mão. hum, Aí eu abri aleatoriamente e caiu na página 225, capítulo 12, a Reforma Francesa. Aí eu hum, marquei, no meio de um parágrafo, eu marquei uma partezinha que diz assim: hum. não foi procurado, foi aberto aleatória, viu? Sim, sim. Hum, Em muitos países, milhares e milhares da própria flor da nação, dos mais puros e nobres, dos mais intelectuais e altamente educados, piedosos e devotados pastores, cidadãos operosos e patriotas, brilhantes, brilhantes eruditos, artistas talentosos e artesãos habilidosos foram mortos ou forçados a fugir para outras terras. Tais foram os meios que Roma havia invocado para extinguir a luz da reforma, para retirar dos homens a Bíblia e olha, restaurar a ignorância e a superstição da Idade Média, da Idade Escura. Então, tudo é muito importante que a gente vê nesse livro. sim, E sim. profundo, né? E mexe com a gente, Uhum, e que a gente, como diz assim, abre-nos, Senhor, os olhos meus e os ouvidos também, né? E a uhum, boca para perfeito. testemunhar do Senhor. Exatamente. Muito bem, É isso. exatamente isso. Amém. É, amém. Louvado seja Deus, Giovanni. Bom dia a todos. Bom dia. Ó, Jô, eu realmente não tenho dificuldade em acordar às 5 da manhã, mas esses dias está danado. Estou acordando um pouco atrasado. Ontem, Hum, quando eu hum, acordei 5h30 e eu vi que não tinha o. Eu deixo, passo a chamada e quando demora 2, 3 minutos, eu já hum, sei que aconteceu alguma coisa. hum, Mas o que eu tenho de experiência para falar deste livro? Eu já tinha lido este livro, hum, o condensado, umas 3, 4 vezes. uhum, Não tinha a mesma visão, porque eu apenas tinha lido, só lido, não tinha sim, estudado. isso. Então, não tinha essa mesma visão. Quando Uhum, eu soube que era condensado, foi num estudo que a gente estava tendo, hum, e vocês estavam numa página e eu estava em outra, com muita coisa faltando, eu aí hum, procurei comprar. Comprei até o o original praticamente. Foi um uhum, pequenininho, bem gordinho, comprei na isso. virtual, e aí Uhum, foi que eu fui fazer ver a diferença. hum, E o que é de lá para cá, desses estudos que a gente tem tido de lá para cá, estou vendo, o seu desenvolvimento para nosso benefício de quando tudo começou. hum, Hoje o estudo ele é bem mais dinâmico, ele é bem mais, dá para absorver muito mais coisa, mas uhum, infelizmente a gente tem as limitações da nossa hum. mente, vê, ouve e estuda, mas realmente não grava. Como diz a irmã Maria, memória jaz no esquecimento. É, já, eu, Uhum. eu, e eu preciso de uma orientação, de um ponto para seguir. Vocês me deram este ponto. Tanto que Louvado seja Deus. eu Hum, digo sempre que eu fui convencido, mas convertido com vocês. Eu Amém. Louvado seja Deus. convencido Amém. a me batizar e Uhum, conversando com vocês, porque eu conheci a mensagem adventista em 88, eu devia ter 18 anos, hum, mas eu logo saí porque eu sou de uma família que foi sempre voltada para o carnaval. uhum, Então, toda a minha família, toda a estrutura era voltada para o carnaval. Meu ano
meu ano acabava com o carnaval e começava com o carnaval. E assim Uhum. que acabava, eu já me Entendi. programava todo Para o ano próximo. para o próximo. Uhum. Uhum. E uma das coisas que me fez eu justificar para eu Hum. sair da igreja, naquela época eu não havia me batizado, era Uhum. de que o povo fala muito do diabo, só fala mais do diabo, só fala mais de Sei Satanás. como é, já ouvi isso. Aham. É, eu não quero não, eu prefiro Uhum. ficar. E aí eu me saí. Hum. Mas por obra do Espírito Santo, antes na pandemia, foi o último carnaval de 2020, logo depois, ele me Hum. incomodou de uma forma muito forte. Uhum. E eu disse: "Agora eu não tenho o que fazer, eu tenho que me render". E aí eu Sim. fui, me rendi, como naquela época a as ig a por determinação de saúde, as igrejas estavam fechadas, eu Isso. acompanhei muita coisa pela internet, foi que abriu essa possibilidade também, né. Uhum. E aí Verdade. eu fui amadurecendo até chegar a um ponto de conhecer vocês por intermédio de Miriam. Isso. Miriam falou: "Jô, tem um irmão que fez um negócio lá, um tratamento, não sei o quê, não sei o quê". E Falei do estudo para ele. ela me deu o Grande Conflito, Uhum. no essa versão, eh, condensada, e aí foi que eu voltei a ler e comecei a relacionar os fatos históricos, acontecimentos históricos, Sim. com o que a Bíblia vinha trazendo. Eu digo: "Meu Deus, está batendo muito, não pode ser coincidência". E não tem o que fazer, não dá para tapar o sol com a peneira. Isso é uma Uhum. verdade absoluta, por mais que eu queira justificar a não ficar, não tem como eu Verdade. agir dessa forma, porque não é. E aí realmente eu me entreguei e fui batizado, mas eu fui batizado, Sim. como eu te digo, convertido. Uhum. Convertido, não convertido. Convencido. É, Exatamente. se não fosse Uhum. os estudos que você, com a sua equipe, com Sônia e Selma, Célia. Célia, Célia. Uhum. é, eu não teria, eu estaria lá no banquinho sentado olhando, como você disse, Isso. Se matando tudo. alimentando do PF dado, né, Assim, oferecido ali. Uhum. estaria, não estaria buscando estudar por Uhum. mim mesmo, tirar. Isso. Eu acho que essa é a grande lição que você deixa aqui, Uhum. esses estudos, da gente buscar por nós Uhum. mesmos esse aprendizado. Eu Exatamente. tenho o costume de toda noite, eu faço ainda a escola, ainda compro a lição da escola sabatina, porque eu tenho que ter Hum. uma orientação para seguir, porque Hum. se deixar Uhum. eu folhear à toa, eu não vou criar um plano para mim, então eu preciso ter Uhum. um plano. Então eu sigo ainda a escola, faço as lições e tento Uhum. me aprofundar nas lições, não fico nos 20 minutinhos não. Eu Sim, tenho sim. uma eu tenho 2 coleções que eu havia comprado, que era a enciclopédia da da CPB, e tem Uhum. um deles que é um comentário com Ellen White, Isso. e uma coleção com comentário dela. Uhum. Então, aí eu comprei e procuro sempre me aprofundar um pouquinho a mais. Então, minhas Sim. lições eu faço minha lição, digamos, diária, eu faço em uma hora e meia, eu não faço Sim, em sim. 20 Aqueles 20 minutos. minutos sei. Uhum. É. E teve uma lição desta que me chamou a atenção, Hum. que diz que, numa tradução lá, que tinha um menino que tinha um problema, mas Hum. o problema dele era diferente, ele conseguia ler 3, 4 livros ao mesmo tempo e guardava tudo que leu. Oh, meu Deus, como eu queria esse dom para ser utilizado agora. A Aham. gente já fez tantos estudos, Sim. e se a gente não estiver reavivando, vai Uhum. embora, fica atrás. Sim, sim. Mas é como eu falo
para irmã, o importante é exatamente Há vozes nos púlpitos dizendo: peca sem medo. Todo mundo cai, ninguém precisa mudar. Prometem céu sem renúncia, cruz sem sacrifício, um atalho fácil pra quem não quer se entregar. Mas esse evangelho morno é veneno disfarçado, um abismo aberto coberto de luz artificial. E quem o segue acreditando em sua doçura falsa, acorda tarde demais quando o fim for real. Desperta enquanto há tempo, antes que seja tarde. Não há salvação vivendo em duplicidade. Cristianismo sem mudança é só fachada e ilusão. É Satanás sorrindo enquanto rouba o teu coração. Não segue esses homens que te prendem ao chão. Eles pregam liberdade, mas vivem na prisão. Se você não acordar, vai pagar o mesmo preço. Seu pastor não te salva, só Cristo dá recomeço. Eles dizem: relaxa, Deus entende o teu pecado, porque eles mesmos amam a vida que não querem deixar. E as igrejas se enchem do que não é convertido. Pessoas que buscam festa não querem se santificar. É mistura de trevas com luz, mundanismo com templo. Uma religião sem sacrifício, sem firmeza e sem fé. É uma armadilha montada pelo inimigo do céu, guiada por lobos que se fantasiam de pastor só pra enganar você. E muitos seguem esses homens como ídolos do coração, confiando mais na voz deles do que na revelação. Mas Deus não divide sua glória, nem sua lei com ninguém. Quem ama mais um líder do que Cristo não é dele também. Desperta enquanto há tempo, antes que seja tarde. Não há salvação vivendo em duplicidade. Cristianismo sem mudança é só fachada e ilusão. É Satanás sorrindo enquanto rouba o teu coração. Não siga esses homens que te algemam a mão. Eles pregam liberdade, mas vivem na prisão. Se você não acordar, vai pagar o mesmo preço. Seu pastor não te salva. Em minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu, me tirou da escuridão. Ele me mostrou que a porta é estreita e que a graça é transformação. Não é viver pecando e chamando isso de fé. É entregar a vida e nascer de novo em Cristo pela fé. É sepultar o velho eu, sem desejo de voltar, andando com nosso mestre, não com líderes que não sabem te guiar. E ouvi outra voz do céu dizendo com paixão: meu povo, sai do meio dela, não toca na corrupção. Essas igrejas que pregam a mentira, vestindo ouro e vaidade,
vaidade fazem parte da Babilônia caída, sistema da falsidade. Elas dizem paz, paz, quando não há paz. Misturam o santo com o profano e chamam isso de amor. Consolam pecadores sem arrependimento e escondem do povo o verdadeiro Salvador. É a religião do conforto, do mundo da conveniência. Um evangelho sem cruz, sem renúncia, sem obediência. E quem permanece em suas doutrinas participa da sua culpa e do seu destino final. Porque Babilônia cairá, como diz a profecia, e sua destruição chega rápido, como tempestade fatal. Mas Deus ainda chama, antes que o fim chegue de vez. Meu povo, sai dela agora, não compartilhe o que ela fez. O juízo ecoa nos céus, anunciando que o fim chegou. E só resiste ao vento forte quem na verdade se firmou. Desperta enquanto há tempo, volta ao Deus da verdade. Abandona o evangelho raso dessa geração de vaidade. Há um juízo que se aproxima e ninguém vai escapar. Quem vive na mentira, com a mentira vai tombar. Sai da Babilônia moderna, das igrejas da sedução. Não siga homens corrompidos, segue a palavra, não a emoção. Entrega teu caminho a Cristo, deixa Ele te transformar. Ele te chama para fora, para caminhar na luz do altar. O fim está batendo a porta e a escolha está em tuas mãos. Vida eterna com o Cordeiro, ou perdição com os falsos irmãos.